Não sei se tá funcionando aqui, mas enfim. A minha transmissão do YouTube falhou. Boa tarde, boa tarde. Oi, Edi. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. A mais uma live dessa semana. Tava aqui meio enrolada, pessoal. Programei aqui no YouTube e no Instagram, mas não deu certo. A câmera do computador não abriu. Então, eu vou ver se eu consigo acessar aqui novamente. Não vou conseguir. Boa tarde. Oi, Edi. Eu mudei o horário da live, então ficou mais difícil. Pra mim fica melhor esse horário aí. Boa tarde. Oi, tudo bom? Oi, Wendel. Não deu certo. Não deu certo. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir novamente no YouTube. Agora acho que vai dar certo. Olá, tudo bem? Oi, Cássia, tudo bom? Vamos começar. Hoje eu vou falar, deixa eu ver se eu coloco aqui o tema, se eu consigo colocar o tema hoje. Vou tirar aqui um pouquinho para eu conseguir digitar, tá? Enquanto isso, pessoal, vamos compartilhar essa live, vamos entrando. Ah, meu Deus, ele não tá abrindo aqui a minha caixinha. Como curar hérnias te ajuda a se manter nos seus 30. Tô digitando aqui o tema da live, tá? Fixei. Vou arrumar aqui o celular. Desculpem. Isso, pronto. Sejam muito bem-vindas. Oi, Joelma, tudo bom? Transmitir ao vivo. Deixa só eu ligar aqui o YouTube, tá? Tô passando também ao vivo no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. E a gente vai compartilhar aqui as lives nos dois ambientes. Nos três, aliás, né? Oi, Daiane, Daniela, sejam bem-vindas. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês aqui nas minhas lives. Hoje nós vamos continuar aquele assunto de terça-feira, que é a respeito como que você vai acabar com o teu abdômen, como você vai manter o seu corpo aí nos 30. Kênia, mas quem não tem 30 ainda e sofre com hérnias, isso não serve? Serve também, tá? Serve para recuperação, serve para prevenção, a gente precisa saber cuidar. Então vamos compartilhar, clica nesse aviãozinho aí e vamos compartilhar essa live, chamar mais pessoas aqui para conhecer, para aprender. Hoje eu vou falar um pouco também da respiração. Na aula anterior eu falei para vocês que eu ia ensinar como que é esse padrão respiratório, vamos fazer o teste de competência. Quem já fez, já conhece, vamos repetir o teste para saber se já adquiriu mais competência, seu abdômen, de quando você começou antes. É importante a gente repetir de vez em quando os testes para a gente saber aí a evolução que a gente teve, né? Então, boa noite, oi Lê, tudo bom? Então, assim, sejam muito bem-vindas à nossa live. Como curar as hérnias vão te ajudar a manter o corpo nos seus 30 para sempre. Olha só, eu coloquei aqui a minha colinha. Sim, eu preparo, eu estudo, eu reviso as informações para passar para vocês aqui, para compartilhar. Olá, Lucélia, boa tarde, tudo bom? E a gente vai compartilhando e vai passando as informações e
fazendo juntas, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, manda aqui na caixinha de pergunta, nessa interrogaçãozinha, tá bom? Por que eu quis falar de postura e hérnias essa semana? Porque muita gente, eu recebo assim, muitas pessoas falando, olha, eu tenho hérnia, então eu não posso fazer atividade, esse tipo de atividade ou aquele tipo de atividade. Então, qual é a melhor atividade para começar a fazer uma atividade física? O que as pessoas não sabem é que quem tem dor na coluna, dores lombares, quem tem alguns problemas, o movimento do corpo, o exercício físico, é lógico que correto, adequado, o exercício ideal para você naquele momento é o fundamental para você conseguir melhorar o seu corpo, para você conseguir ter resultados em relação à parte da funcionalidade, de aliviar as dores, de recuperar aí a funcionalidade dessa musculatura. E a gente quer só levar uma vida normal, né, pessoal? Sem dores, sem muitas limitações, sem ter que ficar pedindo ajuda para ninguém, sem ter a independência física que eu sempre bato em cima. Você ter funcionalidade é você ter a sua independência física para você conseguir ir e vir, abaixar, levantar e executar as suas atividades de forma aí, saudável, de forma que você não precise ficar solicitando toda vez a ajuda de qualquer pessoa ou ficar dependendo disso, aguardando que alguém apareça para depender disso, tá bom? Sejam muito bem-vindos quem está entrando aí. Nós vamos falar sobre os hipopressivos, né? Essas minhas lives de terça e quinta são os hipopressivos. Hoje abordarei também um pouco mais sobre outras atividades, porque não é somente o hipopressivo que a gente precisa fazer a manutenção da massa magra, e para essa sustentação postural acontecer de forma eficiente também, a alimentação, a atividade física adequada, tudo isso faz parte de você cuidar do seu corpo, de você manter um autocuidado, de você cuidar da sua casa, da sua morada, que é o seu corpo, né? Com tanto carinho. Então, como eu trabalho com mulheres, eu sempre compartilho aqui com vocês dicas. Como eu tenho já sou uma mulher mais madura, já sou uma mulher mais experiente, eu compartilho com vocês dicas de como você consegue manter o seu corpo na casa dos 30, né, gente? Eu passei 200 já. E manter o seu corpo jovem e saudável, como se você tivesse 30 anos ainda, né? E como manter isso? Acho que conquistar é uma coisa, você manter é outra, né? Então a gente precisa saber conquistar e manter. Não podemos simplesmente conquistar e ponto final, né? Então eu já fiz aqui um roteiro para que eu não me perca nas informações, que eu passe tudo para vocês de forma bem clara, para que vocês aí, para quem não me conhece, eu sou Kênia Ottoni, sou especialista em treinos hipopressivos, mais conhecido como a técnica da barriga negativa, e treinamento feminino. Sim, eu trabalho com emagrecimento, fortalecimento, estou muito acostumada a passar e a trabalhar com pessoas que têm problemas de lesões, de dores, por isso que eu venho abordando esses tópicos aqui. Eu mesma, vocês vão saber, algumas coisas vocês já sabem sobre mim, que eu também já tenho alguns desgastes, algumas lesões, em função da minha idade, em função da minha atividade, né, laboral, do meu trabalho, da minha profissão, tá? Então, na live anterior, né, a gente falou sobre como a postura, uma postura ruim, como que ela pode influenciar e te deixar com aquela barriguinha indesejada, né? Então a gente falou da importância de se fortalecer a musculatura da parede abdominal, a musculatura que sustenta os órgãos, que sustentam a coluna, as vértebras, né? Dos resultados, a primeira coisa que os alunos percebem aí é a evolução dessa postura, o que a gente percebe também quando fazemos aí aquela colocação da foto do antes e o depois, uma antes e uma depois. Depois vocês vão lá no meu feed, tem várias postagens lá de alunas
né, que tiveram resultados, e a primeira coisa que você percebe é essa evolução, essa melhora na postura. E o que eu percebi, né, com a minha busca aí pela postura, uma postura correta, uma postura saudável, uma postura bonita, é que os músculos, eles sim, né, influenciam, eles precisam fortalecer. Tem aquela falsa magra que ela fica tem os braços magrinhos, as pernas magrinhas, mas aí tem aquela barriguinha que insiste. Muitas vezes aquilo não é gordura, é só enfraquecimento da musculatura. E essa musculatura, ela é responsável tanto para a sustentação da nossa coluna, dos nossos órgãos. Essa parede abdominal, ela precisa ser forte, porque podem acarretar outros problemas, né? Então, por exemplo, existem as hérnias, vários tipos de hérnias no nosso corpo que elas impossibilitam, limitam a pessoa de fazer algumas atividades do dia a dia e atividade física também, né? Ficam limitadas por conta de dores, por conta de, às vezes, não conseguir nem andar, nem levantar, né? Então, existem vários tipos de hérnias. E esse é um problema super limitante mesmo, tá, gente? Eu concordo, porque eu também tenho hérnias, e aí eu concordo que a dor, assim, é bem grande, e a gente realmente tem essa limitação. E por que que isso acontece? E quais são esses tipos de hérnia? Então, nós temos aí a hérnia inguinal, que é aquelas hérnias que dão na virilha. A gente tem as hérnias de disco, que acontecem na coluna vertebral, as mais comuns que a gente vê, tá? Hérnia epigástrica, que é a hérnia abdominal, também acontece. Hérnia umbilical, também é muito comum essa hérnia umbilical, principalmente nas mulheres aí que tiveram mais de uma gestação ou gestações gemelares, nos homens que tem aquela barriguinha de cerveja, né? Hérnias musculares e hérnias incisional, que é aquela hérnia que aparece quando você faz uma cirurgia abdominal e ela aparece na cicatriz ali do abdômen. E por quê? E o que são essas hérnias exatamente? Vou falar primeiro o que são, tá? Essas hérnias é a saída parcial ou total de um órgão ou através daquele orifício. Quando o músculo afasta ou a parede, ele abre e aquele orifício ele fica aberto e um órgão ele vai fazer uma pressão para fora, formando aquela hérnia. Então, por exemplo, quem tem uma diástase, geralmente tem um afastamento ali do umbigo, tem uma abertura bem em cima do umbigo e uma alça do intestino ela empurra para fora, formando ali a hérnia. Quanto mais aberto ali e volume de gordura, esforço, vamos falar as causas aí, mais essa alça vai saindo, vai empurrando e aí ela vai ficando para fora, né? Eu tenho um tio que ele tem uma hérnia que parece uma laranja, gente. É bem sério isso, tá? Então essas hérnias podem acontecer. Hérnia de disco também é o extravasamento das vértebras da coluna, né? Então, as hérnias são causadas por isso, são rompimentos que aparecem e os órgãos empurram para fora, tá? Daquela determinada região onde aconteceu esse rompimento do tecido. E as causas dessa... Tô só seguindo o roteiro aqui para não me perder, tá? E as causas dessas hérnias? A principal causa do surgimento dessas hérnias é a fraqueza da musculatura abdominal e o aumento de pressão interna, ou seja, à medida que eu envelheço, essa musculatura enfraquece, todo o esforço que eu faço, né, ele vai gerar uma pressão em que a musculatura não é capaz de segurar, então ele vai empurrar para fora. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí da hérnia umbilical, né? Houve o rompimento por excesso, né, volume de gordura abdominal ou por gestação, né? E carregar peso com frequência, fazer uma atividade física muito pesada sem ter preparo ali para isso. Então a gente precisa saber
que você precisa dessa musculatura profunda para sustentar e gerir essas forças que o nosso organismo sofre, né? Essa pressão interna que as atividades do dia a dia, elas acontecem, elas ocorrem. Então, assim, por exemplo, tossir, espirrar, nossa, meu celular aqui ligou do nada. Então, tossir, espirrar, são todas coisas naturais que acontecem no nosso corpo que geram um aumento de pressão interna, tá? E quando você tem os estímulos externos, uma atividade física, né, com excesso de peso, realizar um esforço extremo, né, rotineiramente, então quem tem um trabalho aí que faz muito esforço, pega muito peso, tá? Fazer muita força na hora de ir ao banheiro. Então, se você sofre com o intestino constipado, também é um dos fatores para dar, inclusive, a hemorroida, né? Que também é uma veia que sai para fora. Apresentar tosse excessiva, né? Como eu falei, se você tem aquela tosse descontrolada, que faz um esforço grande, essa tosse, ela vai causar um aumento de pressão intraabdominal, tá? E ter aí várias gestações, um espaço curto de tempo, a obesidade também é um dos fatores que contribui, né? O volume de gordura abdominal vai enfraquecendo. Então, isso tudo está linkado na postura? Também, porque se essa musculatura está enfraquecida, né? Está fraca, há um aumento de pressão, a pessoa assume aquela postura errada, uma daquelas posturas que a gente falou. No trabalho, ela vai ficar horas ali na mesma posição, e com o passar do tempo, essas lesões vão aparecendo em função desse desequilíbrio muscular postural e pela falta de fortalecimento da musculatura da parede abdominal profunda, tá? Da musculatura que sustenta a coluna, a gente chama, são os músculos multífodos, então eles são sustentadores sim da coluna, do assoalho pélvico, que é aquele músculo que sofre, tudo vai em cima dele, né? Principalmente quando existe o aumento de pressão, tá? Ele sofre principalmente, nós vamos falar, vai ter uma live que vai falar a respeito disso, mas se você usa uma cinta para segurar, então eu vou usar uma cinta. Eu vejo bastante gente que está com um quadro aí de problemas na coluna, com um quadro avançado de dor, o médico recomendar o uso de colete, o uso de cinta para ajudar na sustentação. Mas além disso, na fase aguda de usar isso com a medicação para aliviar, a pessoa precisa trabalhar o fortalecimento, senão ele vai ficar dependente dessa cinta e isso vai prejudicar cada vez mais, porque ela vai fazer o suporte que a musculatura deveria fazer. Então não existe, vai diminuindo a cada vez mais a solicitação dessa musculatura de sustentação. E aí quando aperta aqui, empurra para baixo, né? E aí o coitadinho do assoalho pélvico sofre mais uma vez. Pressiona tudo lá embaixo, vai tudo para baixo. A ação da gravidade já puxa, ainda a gente coloca uma coisa que aperta e empurra para baixo. Como tá fraco, não vai aguentando, tá? Então, é super importante a gente saber aí qual é a atividade física ideal. Eu preciso fazer atividade física para recuperar essa funcionalidade. Depois dos 40 anos, existe uma perda muito acentuada de massa magra, que as pessoas às vezes não sabem. E não é comer carboidrato, não é ficar comendo carboidrato apenas que você vai reconstruir essa musculatura. Você tem que fazer um trabalho de atividade física que ajude a reconstruir e dar manutenção para essa para essa massa magra, para ela se sustentar à medida que a gente envelhece. Então, água, atividade física adequada e alimentação rica em proteína. Os carboidratos são importantes para dar energia? São, mas os carboidratos bons, que isso é um outro tema para uma outra live, tá? Então, existe segredo? Não, a gente precisa dar esse suporte para o nosso corpo, tá? Precisa fazer com que o corpo tenha aí uma sustentação da musculatura, ok?
E à medida que a gente vai envelhecendo, essa musculatura ser capaz de não nos limitar aos movimentos e às funções que nós devemos executar no dia a dia, tá? As articulações agradecem, principalmente da coluna e dos joelhos, tá? Então, para boa manutenção, o colágeno é bom para as articulações, vocês tomarem um colágeno tipo 1, que é o colágeno para articulação, o colágeno tipo 2, que é aquele verisol, sempre o colágeno hidrolisado, para que tenha uma melhor absorção. Vai ser bom para a pele, para o cabelo, para as fáscias, para as articulações. Então é importante a gente fazer essa manutenção aí, bastante água, atividade física. Mas quando eu estou num quadro de hérnia, qual é a atividade física mais adequada, né? A atividade física mais adequada, assim, quando uma pessoa chega para mim e fala, Kênia, eu tenho muita dor, eu fiz uma cirurgia, já peguei vários alunos com esse quadro. Então eu sempre recomendo iniciar com o fortalecimento da onde é mais importante, que é a musculatura profunda. Então eu tenho que proteger a coluna, eu tenho que proteger a base do meu corpo para que eu consiga realizar os exercícios de forma eficiente e adequada para aquilo que eu quero, para o objetivo que eu preciso. E aí, a prática da atividade dos exercícios hipopressivos, eles fazem isso, né? Esse treino de respiração e postura, ele vai fazer essa solicitação da musculatura profunda. Na live anterior, eu falei também que a respiração errada, ela causa a flacidez abdominal, ela dá aquela barriguinha. Então a gente mudar o padrão respiratório, esse padrão respiratório que eu vou passar aqui para vocês hoje, ele é um padrão, uma respiração que solicita a musculatura profunda. É uma respiração de ativação da musculatura profunda, fazendo com que esses músculos aí comecem a ser solicitados e trabalhados para que ele se mantenha fortalecido, para que ele ganhe tônus. O que é esse tônus? Ele tem a força para sustentar você aí nas posições eretas, nas posições sem ficar toda hora, ai meu Deus, tenho que murchar a barriga, ai meu Deus, eu tenho que segurar o peito alto, ai meu Deus, eu não posso sentar encurvada. Isso é uma reprogramação que acontece naturalmente, tá? Então, eu mesma, por que eu falo isso pra vocês? Porque eu tenho dores na cervical, eu tenho problema na cervical, eu tenho retificação, que já levou encurtamento, tenho bico de papagaio, tenho hérnia na lombar, né? Isso provocou várias outras coisas, desgaste nos joelhos. Então, tudo isso, esse desequilíbrio com o passar dos anos, ele me causou muitas dores. Quando eu não faço meus treinos, meus exercícios físicos, eu sinto muito formigamento nas mãos, a gente fica apavorado, né? Porque quando começa a falar de formigamento nas mãos, a gente... Oi, gente! Oi, Bru! Obrigado, viu, por vocês estarem aqui, muito obrigada! Minha live hoje tá mais cedo, mas ela vai ficar mais fixa, ela vai ficar fixa nesse horário, tá, pessoal? Então a gente fica assustado. Quando a gente começa a sentir formigamento nas mãos, a gente fica com medo, né? Porque a gente acha, ai meu Deus, pode ser um infarto, pode ser problema de coração. E muitas vezes não é. Quando eu fui no médico e ele pediu um exame para saber se eu tinha síndrome do túnel do carpo, porque ele falou que pode provocar. Mas existem outros fatores que também diagnostica. Eu tenho um pouquinho de síndrome do túnel do carpo, mas não foi esse o motivo de eu ter tanto formigamento. Ele vinha daqui das costas e ele passava aqui por baixo e eu sentia dor no dedinho e ia radiando aqui, ó, tá? Então, eu ficava apavorada, eu não tinha posição para dormir, eu tenho vários travesseiros, o que mais tenho aqui em casa são travesseiros, né? Oi, Carmen, você é de Uberaba? Olha, minha conterrânea mineira, eu sou de Patos de Minas, aí de perto. E eu tenho parentes em Uberlândia e conhecidos em Uberaba. Então, seja bem-vinda, viu, Carmen? Obrigada. E então, gente, e o médico falando que o problema era aqui. E aí eu mesma comecei a fazer os exercícios para recuperar a musculatura da coluna, para fazendo os hipopressivos, e melhorou. Foi como tirar com a mão.
Outro problema que aconteceu comigo foi que eu fui levar meu filho no ortopedista e aproveitei para fazer uma investigação. Como faz muitos anos que eu trabalho com atividade física, eu falei, vamos investigar, porque de vez em quando eu tenho dor na lombar, aquelas dores fortes na cervical, nos joelhos, então eu pedi para ele fazer um check-up. Aí ele virou para mim e falou, você tem condromalácia, grau 2 para 3, nos 2 joelhos, você tem desgaste no menisco, você tem hérnia na lombar, na L4 para L5, você tem problema na cervical de retificação, né? Foi relatando. Aí virou para mim e falou, você nunca mais vai poder agachar. Oi? Né? Falei, doutor, como é que é isso? Eu não posso ir no banheiro, eu não posso sentar num banquinho, eu não posso abaixar para pegar nada no chão? Não estou entendendo. E eu não posso mais trabalhar com atividade física? Então isso já me deu uma decepcionada, porque me indicaram esse médico, sendo um médico bem conceituado, e eu acho assim, dores do nosso corpo, como eu falei, a gente cura com movimento, com atividade física. Se eu não posso fazer, meu músculo vai ficando fraco, e aí que vai piorando, que vai aumentando a lesão. Obrigada pelos corações, viu, gente? Então, aí pra mim já caiu o conceito. Não é porque ele é médico há 1000 anos, tem tantos diplomas e não sei o que, especializações, que ele é dono da verdade absoluta, né? Então pra mim foi assim um banho de água fria. Por quê? Porque eu entendo que eu preciso fazer o fortalecimento para eu ter as minhas funções, né? Para eu continuar. Aí eu faço tudo aqueles treinos que vocês venham fazendo e eu falo assim, nossa, se aquele médico veio fazendo isso, ele vai infartar, né? Porque ele disse que eu não podia mais fazer isso, não podia mais fazer aquilo, né? Fazer burpee, fazer aquelas coisas de saltar, de pular. Então, como que é isso? Então eu sou bem crítica, sabe, pessoal? Porque eu sou uma pessoa que eu não sou aquela profissional que faz assim, ó, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Eu faço e falo pro meu aluno que ele tem que fazer porque dá esse resultado. Eu não aplico uma atividade, uma coisa no meu aluno se eu não fizer uma experiência, se eu não testar em mim primeiro para saber qual é o resultado, qual é a resposta que aquilo vai dar. Qualquer curso novo que eu faça, qualquer atividade que eu busque, independente se eu tenho o mesmo problema do aluno ou não. Uma coisa serve para alguém que já tem o problema instalado e o outro serve como prevenção. E o mesmo exercício pode servir como prevenção para aquele que não tem nada, que não sente aquele problema ou que não tem aquele problema ainda. E tem muita gente que tem lesão aí e ainda não está na fase da dor, mas tem. E por que não começar a tratar, a prevenir já desde o comecinho dela, sem esperar que o problema se instale e que fique insustentável, insuportável, né? Então, o treino hipopressivo, a metodologia que eu trabalho, associando os 2 treinamentos, ela é assim, eu vejo que é assim a melhor forma de se trabalhar hoje em dia, tá? Porque até hoje eu não vi uma pessoa, pode ser a pessoa que corre, pode ser a pessoa que treina pesado, eu nunca vi até hoje uma pessoa que não tem uma lesão, que chegue lá na idade que eu tenho hoje, ou um pouquinho mais adiante, e não tem uma lesão. Tem pessoas mais novas, de 30 anos, pessoas mais jovens, já com hérnia de disco na coluna. Então, tudo isso é por quê? Por conta da má postura que traz desde pequeno. Então, a gente tem que tratar, a gente tem que cuidar, né? Nos meus treinamentos, a gente precisa saber treinar. Tá, Kenny, eu fiz o hipopressivo, e agora? Agora você vai fazer uma musculação, você vai fazer uma atividade que você goste, mas dentro daquilo que você pode, e o professor deve saber e adequar as cargas de acordo com a sua necessidade para você ganhar massa magra, para você ter uma manutenção da sua massa muscular. Massa muscular, gente, ela ajuda a aumentar o metabolismo, queima mais gordura. Então, para que ficar se matando, correndo 1000 quilômetros, fazendo não sei quantos quilômetros aí, fazendo atividades pesadíssimas por longas horas, para você ajudar a queimar gordura? Seu corpo sofre. Eu respeito quem gosta aí de corrida, quem gosta de fazer atividades mais intensas assim, mas eu sou muito cautelosa com isso, né? Eu gosto de passar o passo a passo e bater a real com a aluna. Eu já cheguei a falar para a aluna assim que eu não ia conseguir tratar ela,
passar o treino para ela e nem passar, porque ela não queria deixar de treinar a corrida e o joelho dela ficava desse tamanho. E era 10 quilômetros todo santo dia. Então, como que você vai atender? Como que você vai fazer uma pessoa melhorar fisicamente, ter um ganho de massa, se ela não segue as suas orientações como profissional? Então, eu mesma não faço questão, né? Eu estava vendo ontem uma palestra e a minha mentora, Tinara, o Fernando, eles estavam falando de quando você saber quando você deve demitir o seu cliente, você dispensar o seu cliente. Porque se ele não se ajuda, como é que você vai ajudá-lo? Né? Ele tem que querer muito mais do que você. Porque é ele que vai ter que seguir as suas orientações e confiar. Confiar no que você está passando. Né? Então, se ele não confia, né? Eu faço aparelhos na praça. Então, os aparelhos na praça, aquela atividade, aquela academia ao ar livre, ele é bacana, mas a gente precisa colocar um pouquinho de peso, a gente precisa usar um pouquinho de resistência para ter um ganho de massa. Inicialmente, se você não faz nada, ele vai ser bom, vai trabalhar um pouquinho da mobilidade, das articulações, porque ele trabalha tudo mais com o peso do corpo, não tem cargas, né? Só que vai chegar uma hora que seu corpo ele vai estacionar. Então ele estaciona e ele não evolui. Então precisa aí você dando os outros estímulos, fazendo. Aí o pessoal pergunta, mas esses treinos que a gente faz online, treino em casa, dá resultado? Dá sim. Você vai começar com o peso do próprio corpo. Então, por exemplo, fez caminhada e fez essa atividade lá nessa academia ao ar livre, já chegou no efeito platô, né? Você chegou nesse efeito platô, vamos dar um estímulo novo? Vamos incluir um treino em casa com o peso do corpo? Ah, ficou fácil, vou adaptar um pezinho, né? Vou usar lá 1 quilo de açúcar, um litro de leite, vou usar lá o que eu tiver em casa e der para adaptar como carga, vai vir como benefício para você. Oi, filhote. Beijo na mamãe. Meu filho. Então, dá para adaptar em casa assim, e você ir ganhando massa e você fazendo o acompanhamento, tá? Dá sim, tá, Carmen? Então, precisa mudar o estímulo e trabalhar o hipopressivo. E como é esse hipopressivo, né? Então, muitos de vocês aqui já sabem. 5 minutos diários. Isso mesmo. 5 minutinhos diários já vão trazer um resultado assim maravilhoso para a tua vida. Respiração melhora, mudar o padrão respiratório será fundamental para você começar a conquistar os resultados que você tanto precisa e gostaria, né? E esses resultados, eles vêm por merecimento. Eu sempre falo isso aqui nas minhas lives. Cuidar da sua casa, que é teu corpo, te dar esse carinho e conquistar aí os méritos, né? As respostas estéticas através do merecimento. Porque você está cuidando, porque você está fazendo. Gente, o que são 5 minutos, né? Num dia de 24 horas, você não achar 5 minutos do seu tempo para se cuidar, para se permitir esse cuidado, né? Quando uma aluna chega e fala, porque toda aula eu cobro, fez os seus 5 minutos hoje, e aí, estão conseguindo treinar em casa? Eu sempre pergunto para as minhas alunas, ai, não tive tempo, ai, não sei o quê. Gente, bota o despertador, a partir do momento que você começa a colocar isso como uma rotina, o seu corpo vai te lembrar, porque você não vai precisar nem botar o despertador mais. É como beber água, né? A gente vê muitas nutricionistas, médicos indicando, bota a garrafinha do lado, põe um despertadorzinho ali para você ir lembrando de tomar água, tá? Atividade física, principalmente com o treino hipopressivo, se você for fiel a esse treino por 5 minutos diários, você vai sentir os benefícios. E olha, eu digo mais, hein? Em pouquíssimo tempo. Que é o que todo mundo quer, né? E busca. Entendeu? Então, a ineficácia, a ineficiência e adquirir fortalecimento dessa musculatura para que ela consiga gerir as pressões aí que o nosso corpo vai sofrendo. Quando eu abaixo, vocês já viram, a pessoa às vezes muito obesa, a hora que ela vai sentar, principalmente se o banco é baixinho, ela faz isso e solta o corpo, né? Esse processo até descer gera uma pressão ali na região abdominal que força ali a coluna, que força a musculatura, que exige que esses músculos sejam capazes de segurar. Oi, Xerri. Oi.
Meu marido, gente, chegou também. E aí, então, tá vendo? Uma coisa mínima que você tem, uma necessidade que você precisa, olha a pressão que gera no teu corpo, né? Então, a gente precisa trazer esse equilíbrio. E olha só, né? Olha, mas esse exercício hipopressivo é o milagre da vez, né? Atividade física, não é isso que todo mundo quer, né? Uma atividade aí que seja rápida, que traga resultados, que a gente possa levar pra vida. Se você levar pra vida isso aí, ó, olha, nem fale, que eu falo assim que eu quero ser uma coroa aí muito enxuta, né? E eu tenho, ó, lutado para isso, já estou perto aí, me considero quase uma coroa, tá gente? Ainda não me considero coroa, mas eu tô quase, porque já falta pouquíssimo tempo para eu chegar na casa dos 50, né? Então, ó, o tempo voa se a gente ficar aí perdido. Então vamos viver esses 5 minutos todos os dias em busca daquele corpo saudável, da gente ter aí, chegar numa meta aí dos 50, mantendo o corpo bem ativo, né, em dia e sem dores, né, ficar sofrendo aí com dor o dia todo, ficar aí, saber conviver com a dor, é igual saber conviver com o escape de xixi que a gente falou outro dia, né, eu não tenho que saber conviver com escapes, eu não tenho que conviver com dores, a gente tem que buscar soluções, tá, e tentar e se permitir fazer isso, para você pagar para ver, né, ver para crer, tem que dar um de São Judas. São Judas não, São Tomé. Olha eu. Gente, Judas é o traidor. Não, é São Tomé. Você achou, Carmen? Ai, te amo, viu, Carmen? Ui, que linda. Obrigada. Gente, tô com 46 anos, acabei de completar. Tava até meio perdida na idade, não sabia se eu ia fazer 46 ou 47. Mas enfim, né? Como diz uma seguidora que eu sigo, ela fala baixo. Então, importante é que a gente saiba aí se cuidar, comer bem, não se privar, fazer atividade física, né? E manter o corpo sempre em dia, não é verdade? Então é importante o treino hipopressivo, a alimentação e uma atividade que gere aí resistência e ganhe mais solicitação e ganho de massa muscular. Quando a gente fala em ganhar massa muscular, não é ficar volumoso, não é ter aquele corpo marombado, se eu for fazer musculação, pegar peso, eu vou ficar igual aquelas mulheres fortudas. Gente, eu dou aula há 20 anos e eu faço musculação, meu braço é forte, meu braço é desse jeito, não é. Então, se fosse tão fácil, os nossos hormônios, que infelizmente eles são voltados para ganho de gordura e não ganho de massa, se fosse tão fácil, os médicos não precisariam combater tanto o uso de anabolizantes, principalmente para as mulheres, que elas, quando elas querem ficar com aquele corpo todo cheio de músculo, aquele corpo masculinizado, elas têm que tomar hormônio masculino. Aí fica com aquela pele cheia de espinha, aquela voz alterada, parecendo voz de travesti, né, que o pessoal fala, sem preconceitos nenhum, tá? Só tô citando. E com aquela voz mais grossa, né? Aquela voz que muda. Então, não precisaria disso. Então, a gente precisa fazer treino de membros superiores, precisa treinar ganho de massa para fortalecer as pernas, principalmente porque a coluna, os joelhos, né? E aí não adianta ficar. Quem tem hérnia e vai fazer aqueles abdominais assim convencionais, não sabe o tanto que sofre com aquelas hérnias na coluna fazendo esse abdominal. Quem tem hérnia no umbigo e isso aqui tá estufando, vai fazer o troço, estufa mais ainda. Então não pode, né? Eu, pelo menos, já falei aqui no dia que eu falei sobre a diástase, geralmente quem tem essa hérnia no abdômen aí, no abdômen ou no umbigo, ela vai, geralmente tem a diástase. Então eu suspendo os abdominais convencionais, os exercícios de prancha e aplico somente os exercícios hipopressivos com essa pessoa, né? E o que eu queria falar para vocês e qual a diferença, né, dos tipos de tratamento que tem, né? Qual a diferença quando você busca o alívio e quando você busca resolver o problema?
Quando você vai buscar o alívio, você faz umas sessões de fisioterapia, ele vai aliviar, daqui a um tempo esse problema volta de novo. Então a gente precisa buscar soluções que resolvam, que você possa ter aí, ó, maior tempo de vida sem dor, pro resto da vida, né, gente? Nem maior tempo. O fundador aí de um dos métodos, que é o LPF, o Pitt, ele tem 60 e poucos anos. Vê o corpo dele, a vitalidade, o que ele faz aos 60 e poucos anos, né? Ele tem um percentual de magra baixíssimo, ele tem massa muscular. A gente precisa treinar, tá? Então, atividade física, eu não recomendo atividade com muito impacto nos primeiros meses. Vai fazendo teste, vai ganhando força, vai ganhando massa e vai indo. Conforme você vai ganhando aí força, vai ganhando confiança e você vai sentindo, você pode voltar a fazer as atividades que você mais gosta dentro do teu limite, tá? E sempre com o acompanhamento de uma pessoa que saiba te orientar a respeito disso. Então, lá no meu estúdio, as alunas que fazem o método, né, tem as aulas de treino feminino e o hipopressivo. Então, no dia do treino feminino, aquela aluna que tem diástase, aquela aluna que tem hernia de disco, tem desgaste no joelho, eu costumo adaptar um exercício dentro do que ela pode para trabalhar aquele músculo para que ele consiga ganhar massa muscular, ganhar massa magra aí, para ele poder ter essa sustentação, tá? Então, as adaptações, elas são necessárias. Quem já fez o meu treino online, nos desafios, ou já treinou comigo online, sabe, já viu, já percebeu, e eu sempre dou as opções de adaptações, porque não fazer não é a desculpa. Então, arrumar desculpa é muito fácil para não fazer e se acomodar, né? Então, as alunas costumam falar, aqui não tem jeito, ela sempre dá um jeito, né? Só não dá jeito pra morte, né, gente? Mas o resto, a gente se vira, tá? Alguma dúvida? Eu quero passar para vocês aqui então, para vocês que estão aqui comigo agora, o teste de competência abdominal para vocês fazerem. Oi, Grazi! Querida, já tô no teste aqui pra gente fazer o teste da competência abdominal. Então, quem eu já falei que já fazia os exercícios, já fez esse teste, é bom sempre repetir para ver o quanto que tá evoluindo. Se deixou de fazer, você pode perder essa competência abdominal novamente. Então, você pode fazer esse teste de pé, sentado, deitado, tá? Eu vou fazer sentado. A gente vai colocar a mão em cima do umbigo, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Levantei, tá? Coloque a mão em cima do teu umbigo e aí nós vamos tossir 3 vezes bem forte, tá? Tossiu 3 vezes bem forte, você vai observar qual o movimento que o teu abdômen faz, ali onde você está com a mão, mais precisamente no umbigo. Se esse umbigo empurra a tua mão para fora, se ele empurra, se você sente uma pressão lá embaixo para fora, pode ser no ânus, pode ser ali na vagina, e aí você vai perceber se esse movimento faz assim, se ele sobe ou se você não sente nada, tá? Então vamos tossir 3 vezes, ó, tosse bem forte. Tá? A mão, ela não pode subir. Então a gente sente esse segurar, tá? A musculatura, ela tem que ser capaz de segurar. Ela não pode empurrar, deixar esse esforço fazer essa pressão pra fora. Ele tem que trazer. O que vocês sentiram aí? Falem pra mim aqui. Conseguiu perceber alguma coisa? Sentiu que aumentou aí, que empurrou pra fora? Se não percebeu nada, tosse, mas tosse forte, né, gente? Não adianta ficar assim. Uma tossinha fraca não vai adiantar, porque quando a tosse vem realmente na real, ela é uma tosse bem forte. Espirrar também, quando a gente espirra, vai você simular um espirro é mais difícil, tá? Falem aqui comigo, como que você sentiu aí? Empurrou pra fora, seu umbigo saiu, ele puxou, empurrou pra fora ainda, né, Grazi? Então, é um processo, né? A gente vai fazendo, à medida que você vai treinando, isso daí vai melhorando. Essa coativação que a gente chama dessa musculatura que segura, ela vai melhorando. Grazi, mas melhorou do que era? Conta pra mim. Quem mais aí sentiu alguma coisa? Pra quem não sabe, a gente fez o teste de competência abdominal. Coloca a mão em cima do teu umbigo,
vai tossir 3 vezes bem forte e vai observar se seu umbigo empurra sua mão para fora ou se faz uma força lá para baixo, para dentro. Aê, Joelma, já tá conseguindo a competência. Melhorou sim, né, Grazi? Muito bem. Melhorou e melhora muito, né? A gente precisa praticar. Isso é uma construção também, tá? Assim como quando você faz um treino, você vai construindo a massa, isso você vai construindo o teu corpo ali, tá? Tava mais, né? Tava, estufava, a gente sente, né? A gente percebe. O meu também, se vocês pegarem uma foto minha lá no meu Instagram da minha postura do antes e depois, meu abdômen ele é pra frente, né? Então, a gente puxa pra dentro e pra cima. Isso! Muito bom, Joelma. Joelma já pratica os hipopressivos. Empurrou pra fora, né, Carmen? Então precisa começar a praticar, tá? E a respiração? A respiração ela é muito importante. Geralmente, vou falar pra vocês, né? A gente faz um teste de respiração. A maioria das pessoas respiram aqui, ó, no umbigo, né? Então, onde fica a nossa musculatura do diafragma? Ela fica aqui, ó. Eu tô com esse short aqui, deixa eu abaixar ele um pouquinho para vocês verem. O meu umbigo ele fica mais embaixo aqui, ó. Tá? Aqui, né? Geralmente, a respiração, a gente faz a respiração aqui, no umbigo. Mas ela tem que vir aqui, ó, essa respiração. Então, quando a gente vai fazer o treino hipopressivo, tá? A gente tem que puxar o ar pelo nariz e exalar pela boca, e a gente tem que fazer de uma forma que esse ar, ele saia daqui de dentro, para que você faça a respiração de ativação profunda, para ativar aquela musculatura profunda. Então, como que é essa respiração? Quem já faz o treino faz comigo, para ver se está conseguindo fazer certo, tá? Então, vamos lá, ó, a gente vai puxar o ar pelo nariz, segura e exalar pela boca como se você estivesse embaçando o espelho. Não vai assoprar vela, não quero biquinho aqui francês, tá? Então, ó, segura e exala. Arrasta. Eu vou fazer em pé para vocês verem o movimento de ativação aqui do abdômen, tá? Tô branquinha, né? Porque eu não fui pra praia igual muita gente nessa época, mas tá, enfim. Inspira. Exala, ó, arrasta. Tá vendo, ó, que marca? Inspira. Exala. Tenho que sentir a respiração vir na volta toda, tá? Inspira. Exala. Eu sinto subir, eu não deixo estufar, tá? Então, essa é a respiração de ativação profunda. Só se você já começar a praticar essa respiração, né, fazendo essa respiração controlada, ela tem que ser devagar, controlada e pausada. Eu não posso... E também não adianta fazer força aqui, tá? Vai machucar suas pregas vocais. Então, você vai trazendo esse ar lá de baixo como se fosse um elevador que sobe, sobe. Kênia, mas eu não preciso fazer o vácuo, que é aquela sucção que puxa tudo para dentro? Se eu não fizer, não vai dar resultado? Nada a ver. Eu posso trabalhar só com a respiração e ainda ter resultado, mas eu preciso focar na respiração de ativação profunda. Essa respiração, ela tem que solicitar essa musculatura aqui do abdômen para você ter essa ativação, tá? Então, se você conseguir treinar aí, não precisa ser 5 minutos, vai fazer um pouquinho de manhã, um pouquinho no meio do dia, um pouquinho à tarde, pode fazer essa respiração em pé. O que não pode acontecer é o seu ar vir aqui no umbigo. Ele tem que entrar aqui, ó, na caixa torácica, nessa região. Pulmão tá aqui, diafragma tá aqui, pra que eu vou respirar aqui? Não é mesmo? Então, a gente vai fazer a respiração solicitando a musculatura profunda do abdômen e trazendo ali a mobilidade, a movimentação, a entrada do ar aonde tem que ser, né? Que é no
na caixa torácica aqui, tá bom? Vamos fazer de novo, ó. Aqui eu tô sentada com a coluna reta, tá? Então vamos lá, ó. Inspira. Exala. Arrasta, esse ar sai. Eu faço um pouquinho exagerado, só para vocês perceberem a potência que eu uso na hora de solicitar, de fazer essa respiração, tá? Mas não há necessidade de você soltar a voz, deixar a voz sair junto, não, tá bom? Então vamos lá, ó. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Mais uma vez. Inspira. Exala. Segura. E volta a respirar sempre pelo nariz e exalando pela boca. Posso fazer o meu treino hipopressivo hoje só com a respiração? Claro que pode. Eu treino desde 2016, quando foi a minha primeira formação. E eu treino, eu faço treino respiratório até hoje, tá? Eu não deixo de treinar a minha respiração, porque a postura, o vácuo, eles vão acontecendo se você mantém a respiração sincronizada. E essa respiração, ela vai vai reprogramar o seu padrão respiratório. E você não vai precisar ficar respirando o dia todo assim, tá? É só na hora que você for treinar ou praticar essa respiração, tá bom? Conseguiram? Conseguiram sentir a musculatura? Fala pra mim aqui. Conseguiram sentir essa musculatura profunda? Esses músculos estando fortalecidos, vocês podem fazer qualquer atividade física, tá? Dentro da limitação de cada um. Conseguiu? Música por... Oi, Slaine! Quem canta, que trabalha com música, é fantástico fazer esse treino de respiração. Liberar o diafragma, fazer o diafragma aí ativar. A Daiane, gente, eu já postei um resultado dela aqui. A Daiane tá com um resultado maravilhoso. A Grazi, assim, surpreendente. Ela tá num processo e ela tá, assim, se superando a cada dia. Então, tem algumas alunas. Conseguiu, Carmen? Que legal! Continue fazendo. Olha, semana que vem eu vou dar mais dicas aqui pra vocês de hipopressivo, tá? Quem são as alunas que já praticam, aproveita para ir limpando o movimento, para ir repassando, para tirar dúvidas aqui comigo também, pode tirar, tá? Voltei com tudo, é isso aí, Slaine! Gente, eu sei que vocês estão me pedindo um desafio, eu conversei eu tô aqui programando, gravando vídeos, eu tô fazendo várias coisas, retomei as aulas lá no estúdio, então eu estou também dentro da minha pauta, reprogramando aí o nosso desafio. Estou pensando numa forma de fazer um desafio um pouquinho diferente do de dezembro, porque todo mundo sempre faz o mesmo formato, né? Então eu quero ver se eu faço um desafio um pouquinho diferente, tá? Obrigada, viu, Ana Rebeca? Que legal, tá amando, muito bem. E melhora a postura assim visivelmente. Todo mundo repara e acha que emagreceu, né? Então, se eu só treinar essa respiração diariamente, sim, as alunas que começam comigo no estúdio, presenciais, que nem ontem, hoje, estão começando várias alunas novas. E a primeira aula que elas fazem é só respiração. E elas fazem aula uma vez na semana. Então elas vão treinar essa respiração até a aula da semana que vem. Por quê? Porque a hora que ela vier pra mim, ela tem que estar com esse padrão respiratório aí entendido para que eu consiga evoluir os treinos com ela. Tá? Então, é muito chato, não sei o que. Chato é ficar com aquela barriguinha, chato é ter a postura errada, chato é sentir dor, né? Eu acho, eu penso isso, tá bom? Quero agradecer, a live já tá terminando. Eu, assim, achei que ia ser breve, que não ia ter tanto assunto, né? Fiz as anotações aqui, ó, para conversar com vocês, mas acaba aqui estendendo. Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada por ter vocês aqui comigo, tá? Façam
filma lá você fazendo, né, para ver se conseguiu fazer o movimento da costela. Me marquem para eu ir lá e acompanhar e ver se está conseguindo fazer direitinho, tá bom? Obrigada mesmo por tudo, Grazi, Daiane, Ana Rebeca, Islaine, quem mais? A Carmen, conterrânea. Carmen, a Daiane, você é de BH também? A Grazi é de BH. A Edi, minha aluna linda aqui de Cuiabá. A Edi mora aqui na Várzea Grande, gente. Joelma também, muito obrigada, viu? Tem as meninas de BH aqui que me acompanham, que fazem aqui os treinos comigo. Obrigada, meninas, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Salvador, olha aí, Ana Rebeca, manda pra mim lá, faz um videozinho você fazendo e filma ali o seu abdômen, a sua respiração e me marca pra eu ver você, pra eu conhecer você e ver se você tá fazendo certinho. Oi, Neide! Gente, Neide foi minha aluna, tudo bem? Recife, a Joelma é de Recife. A Grazi é de BH, que é Minas também. Ai, obrigada! Gostaram? Tô chique, né? Olha aqui. Só me vem de roupa de ginástica. Então, nos dias que eu faço essas lives de hipopressivo, eu gosto de arrumar um pouquinho. Obrigada, viu? Tava sentindo sua falta, viu, Slaine? Vamos lá no estúdio, tá? Lembra que a gente ficou de ver? Vou fazer um novo desafio aí. E vamos pra cima, né, gente? 2021 pra cima. Obrigada, Ana Rebeca. Obrigada mesmo, meninas. Ai, dá uma dó no coração deixar vocês. Mas a live está terminando. Terça-feira, novamente. Olha, eu tive que subir um pouco os horários por causa dos horários de aula lá do meu estúdio. Mas às 18 horas, horário de Brasília, e 17 horas, horário aqui de Cuiabá. É 1 hora a menos aqui, tá? Então vai ficar toda terça e quinta. Se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que eu fale a respeito, me mandem no direct, que daí eu vou programar um conteúdo para tirar as dúvidas de vocês. Obrigada, Paty. Eu vou tirar as dúvidas de vocês e faço uma live sobre esse tema para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada. Beijo no coração. Bom final de semana para vocês e até a próxima live. Quem sabe eu não faço um treino aí no sábado. Vamos ver. Beijo. Ai, deixa eu tirar aqui.